Há pouco aconteceu o sorteio da Copa do Brasil. Eu estou te vendo agora, então é bom dia. E o Goiás está no caminho do Grêmio. Queria que você falasse sobre o adversário e até a sequência, Renato, porque agora começa a Copa do Brasil e a gente vai talvez voltar naquela pauta, né? Da onde esticar mais a corda e qual é o momento que você vai decidir isso com a comissão técnica de colocar aquilo que tem de melhor ou quem tiver melhor para jogar. É muito cedo ainda para se falar nisso. Aquilo que eu falo é degrau a degrau, jogo a jogo. Nós pegamos o Goiás no sorteio pela Copa do Brasil. Não tem jogo fácil, seja na Copa do Brasil, seja na Libertadores, seja no Brasileiro. A gente vai levando. No momento que eu sentir que eu tenho que poupar alguns jogadores, ou todos os jogadores, isso vai acontecer naturalmente. O Grêmio até a Copa do Mundo, ele joga praticamente a cada 3 dias. E são 3 competições. E basicamente, principalmente na Libertadores e a Copa do Brasil, é matar ou morrer. Então é impossível. Eu não vou cansar de falar isso para vocês. É impossível se colocar em campo sempre a mesma equipe. Não é só no Grêmio. O outro dia mesmo eu vi o São Paulo jogando na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Paraná e poupando basicamente quase que toda a equipe. E o São Paulo, olha que o São Paulo não fez a final do Paulista. Então é para vocês verem. Cada treinador tem uma cabeça, cada clube pensa de uma maneira. Eu penso dessa forma. Por onde eu trabalhei, eu sempre fiz isso. E sempre deu certo. E vocês são as maiores testemunhas. Em 2016 deu certo com a Copa do Brasil. 2017 deu certo de novo. E esse ano aqui a gente está propício a disputar as 3 competições. Só que estamos nas 3. Só que tem horas que tem que segurar. Porque você vai ter o jogador dentro do campo e não vai tê-lo dentro do campo. Porque ele vai estar lá, a cabeça quer, mas as pernas não vão ajudar. E ainda pode ter uma lesão séria, no caso, um estiramento. Então, você pode ficar tranquilos que o Grêmio está atento em todas as competições. Eu estou ligado nisso e é uma coisa que eu faço muito, é conversar com os jogadores para saber realmente deles, independente do CK deles. Eu converso, falo a mesma língua que eles e sei se eles têm condições de jogar ou não. Então a gente vai nesse caminho, como a gente sempre foi. Não quero dizer que nesse jogo, naquele jogo, entendeu? Vai depender muito do que vem acontecendo e muito do que a gente precisa. Ô Renato, mas até dentro dessa ideia então de conversa e de saber o que o jogador precisa, é por esse motivo que o Arthur não treinou hoje? Ele também passa a ser agora para o próximo jogo um jogador que você vai dar um descanso? Para quem, desculpa? O Arthur. O Arthur hoje ele não treinou porque ele está gripado. Entendeu? Mas ele está na relação dos concentrados. Vamos aguardar até amanhã para ver de que maneira ele se reapresenta, entendeu? Então, o Arthur é aquilo que eu falei. Por enquanto, eu ainda não penso em segurar. Mas vamos aguardar até amanhã, mais 24 horas, para ver como ele se apresenta aqui. Mas não é o querer poupar o Arthur ou não. O problema dele, no momento, é a gripe. Você falou agora há pouco, Renato, na questão do CK, né? Além do CK, tem a sua observação diária do jogador, contato, feedback que ele lhe passa, e falou a palavra estiramento. O Luan passou a semana inteira em tratamento, a questão das dores musculares, fascite plantar também, treinou esta manhã o Luan. Quer dizer que o tratamento já acabou, com ele não há mais qualquer tipo de risco, você vai observá-lo um pouco mais ainda? Não, o Luan, se fosse uma decisão, há uma semana atrás que ele ficou fora, ele até jogaria. Que ele é muito chatinho, ele até queria jogar, eu segurei porque eu sabia que poderia ter umas consequências, infelizmente, piores para ele se eu colocasse em campo. Mas ele está recuperado, já jogou, já conversei com ele hoje, falou que se sente muito bem, não vai ter problema não. Eu falei para vocês lá depois do jogo da Libertadores, no Paraguai, que eu contava com ele no domingo. Ele vai jogar domingo, ele já está totalmente recuperado, dá uma segurada nele que era necessário, mas domingo ele vai estar em campo.
Renato, mas até em função, quando você não tem o Luan, você vem utilizando o Cícero, né? Que não é a função dele, a gente já sabe e você já citou isso. Mas até na partida contra o Cerro ele recebeu mais algumas críticas, né, do torcedor, até da própria imprensa também. Como é que você vê, quando tem da ausência do Luan, né, se essas alterações que tem, a falta que ele faz, que a gente sabe, mas como é que você lida com isso e até essas críticas que o Cícero vem recebendo? Não, eu vou pela minha cabeça. Eu vou pelo que a gente precisa. No Paraguai eu coloquei o Cícero também porque é um jogador que ajuda bastante na marcação, ajuda bastante ali no meio. É um jogador importante na bola aérea também, tanto a nosso favor como contra. E você vê que o time paraguaio, o Cerro, ele cansou de colocar bolas dentro da nossa área. Então era uma das jogadas fortes dele. Então nós tínhamos que neutralizar esse tipo de jogada do adversário. Então é por isso que eu coloquei o Cícero. Mas é que eu sempre falo, todos os jogadores têm que estar prontos. Agora é o Cícero, daqui a pouco é um outro. O importante é o jogador entrar, dar conta do recado. Nós temos 3 competições, tem lugar para todo mundo vai jogar. Nem todo mundo vai jogar bem, entendeu? Mas o importante é que tem um grupo, o grupo todo tem a minha confiança, independente de quem entrar em campo, independente da competição. Acho que é um dos sucessos do Grêmio também. Não adianta você ter o jogador no grupo e não aproveitá-lo, até porque Libertadores é para jogadores bastante cascudos, e ele é um jogador que já disputou vários Libertadores. Então foi importante a presença dele lá no Paraguai, sim. E como eu falei, todos os jogadores do grupo do Grêmio têm minha confiança, confio neles todos, independente de quem eu colocar em campo, tenho certeza que eles vão se doar. Isso que é o mais importante. Renato, você já deixou claro que é impossível repetir uma escalação em vários jogos. E eu tenho deixado isso claro também nos jogos, se a gente pegar a partida contra o Cruzeiro e também contra o Cerro. Em cima dessa ideia de não conseguir manter sempre a mesma escalação, eu te pergunto, a ideia é sempre mexer o menos possível no time? Tem como escalar uma equipe mexendo pouco, por exemplo, preservando 2 ou 3, mas sempre mantendo a estrutura da equipe? Tem como fazer isso? Contra o Cerro, sim. Agora eu te pergunto, nós vamos jogar domingo, nós vamos jogar na quarta-feira, nós vamos jogar no sábado e nós vamos jogar na terça. E como é que eu vou colocar a mesma equipe dentro do campo nesses 4 jogos? É impossível. É impossível. Infelizmente, ou felizmente, né? Eu levo mais para a palavra felizmente, nós estamos num grande clube que disputa tudo. O Grêmio tem 3 competições em andamento: Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então é impossível você colocar em campo toda hora, a cada 3 dias, a mesma equipe. Tem clubes que só tem uma competição, até dezembro. Eles podem colocar sempre a mesma equipe em campo. Não é o caso do Grêmio. Não é o caso do Grêmio. Então, o Grêmio tem 3 competições e a cada 3 dias o Grêmio vai estar em campo. E é impossível a mesma equipe entrar em campo. Então, daqui a pouco, no Paraguai era também um jogo muito importante. Eu poupei o Maicon e o Léo, porque realmente eles estavam muito desgastados, estavam com muitas dores musculares. É aquilo que eu falo, não adianta colocar os jogadores, que se fosse uma decisão eles jogariam. Não que não fosse um jogo importante, digo uma decisão, o último jogo. Então não adianta você às vezes colocar o jogador dentro do campo, ele está em campo com a cabeça, mas o corpo não está ajudando. E além de tudo pode ter uma consequência maior que é um ensinamento. Então é por isso que eu falo, a gente sabe o que a gente faz. Então, dependendo dos jogos, a gente vai poupar 2 ou 3 jogadores, dependendo do que vem acontecendo com a equipe, vão ser poupados todos os jogadores. É assim que a gente vai fazer nas competições. Ô Renato, falando sobre o jogo de domingo, o Atlético Paranaense tem sido citado como um dos times que tem feito coisas diferentes na temporada pelo trabalho do Fernando Diniz. Você considera assim também o trabalho do Fernando Diniz algo diferente na média do Brasil? Ele, além de tudo, é um grande amigo, foi meu jogador no Fluminense, vem fazendo um belo trabalho no Atlético Paranaense. Mas aí que entra a ressalva, que vocês devem se perguntar. A equipe principal do Atlético Paranaense disputou o campeonato estadual deles? E
Vamos fazer o levantamento de quantos jogos a equipe do Atlético Paranaense fez esse ano, a principal que vem jogando. Aí é que tem a diferença. Entendeu? Mas aí vê quantos jogos o Grêmio fez, vê quantos jogos o Atlético Paranaense fez. É uma diferença. Mas, sem dúvida alguma, o Diniz, além de ser um grande amigo, torço muito por ele, vem fazendo um belo trabalho, independente de quantos jogos o Atlético Paranaense fez. Mas torço bastante por ele, menos no domingo, né? A gente vai respeitar e, ao mesmo tempo, eu aproveito e convoco a nossa torcida, né? Nossa torcida, até porque o Atlético Paranaense é o líder do Campeonato Brasileiro hoje. Então, o nosso torcedor ele precisa comparecer em grande número, incentivar a nossa equipe. O Grêmio está ligado. O Grêmio está ligado nas 3 competições, tanto Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e sem dúvida alguma, como sempre foi e sempre vai ser, a gente precisa muito do apoio do nosso torcedor. Então, é importante o nosso torcedor comparecer domingo na Arena. Renato, ontem teve uma curiosidade na entrevista do André, falando daquela novela de 2 meses para acertar a vinda para o Grêmio. Em relação ao Neymar, que ele conversou com o Neymar sobre o Grêmio, ele revelou que o Neymar é teu fã. Já sabia? Ficou sabendo também na coletiva? Te surpreende ter um fã estilo Neymar? Craque conhece craque, meu amigo. Talento gera talento. Eu fiquei sabendo da entrevista do André. Eu acompanhei muito o André no Santos, quando estava começando, juntamente com o Neymar. Veio uma garotada muito boa naquela época e chamavam já a atenção. É sempre importante, né? Ter uma opinião de um jogador que eu considero ele um dos 3 maiores jogadores do mundo, na atualidade. Sem puxar saco, sem agradar o Neymar. Mas eu sempre considerei um dos maiores jogadores do mundo. E é importante, é bom pro ego, né? Escutar isso de um dos maiores jogadores do mundo, que gostaria de um dia trabalhar comigo. Pô, eu tenho certeza que ele ia me ajudar bastante, né? De repente eu ia ter menos cabelos brancos, entendeu? Ia ficar mais tranquilo, porque ele ia resolver muito dos problemas, como ele resolve em qualquer lugar que ele joga. Mas estamos aqui no Grêmio, quem sabe um dia, né? Eu tenho essa oportunidade de trabalhar com ele. Mas pode ter certeza, se eu trabalhar com ele, de vez em quando ele chegar atrasado, de vez em quando ele dá uma pisadinha na bola, é multa. Vai ser multado também. Oi? Páreo duro. Toma lá da cá, é ping-pong, páreo duro. Ele sai com 3-4, sai com 3-4 também, páreo duro. Mas eu gosto do Luan também por causa disso, é páreo duro. Ele sai aqui, eu saio aqui. Mas eu torço muito mais para os meus jogadores, que ganhem muito mais troféus, entendeu? Eles ganhando troféus é sinônimo quase que de volta olímpica. E a volta olímpica deles, pode ter certeza que eu vou estar lá também. Renato, nessa linha, vou fazer 2 aqui. Qual o DVD mais completo, do Neymar ou do Renato? E o Grêmio recebeu muitos elogios ano passado, recebe este ano também pelo desempenho, pelos títulos. O Grêmio, como se fala no futebol, joga por música? Em termos de DVD, aquilo hoje em dia, né, é bem mais fácil você ver as coisas que acontecem no mundo todo, né? Na minha época tinha uma câmera só, tal. Mas é páreo duro também. Aí é que eu falo também para vocês. É só vocês darem uma olhadinha quem joga do lado do Neymar e dão uma olhadinha quem jogava do lado do Renato. Então, essas coisas todas tem que botar na balança também. Mas deixando de lado um pouquinho as brincadeiras que estão boas, o Grêmio, essa é uma opinião minha própria, o Grêmio, muitas pessoas me perguntam, o Grêmio é o melhor time do Brasil? Eu tenho a minha opinião que eu vou guardar ela para mim. O Grêmio joga sim o melhor futebol do Brasil. Se joga por música, não importa. Nem todos os jogos o Grêmio vai fazer grandes apresentações. Mas, na média, o Grêmio faz grandes apresentações, jogando bonito, convencendo todo mundo e ganhando. O que eu jamais vou admitir é, de repente, uma equipe minha jogar bonito e não ganhar. Aí não adianta nada. Não adianta nada. Eu prefiro jogar feio e ganhar. Mas, graças a Deus, a gente consegue unir as duas coisas. O Grêmio tem jogado bem e tem ganho. E isso que é mais importante. Eu acho que isso faz com que, desde o ano passado,
a equipe do Grêmio tem encantado o Brasil todo. E não por ser o treinador desse grupo maravilhoso, mas deixando de lado o Renato treinador e vendo todas as equipes, inclusive o Grêmio jogando no Brasil, eu daria meu voto sim para o Grêmio. Na minha opinião, o Grêmio joga o melhor futebol, um futebol consistente, um futebol que valoriza bastante a posse de bola. O Grêmio constrói muito durante as partidas. E o que é mais importante, na minha opinião, ao meu ver, por isso que eu gosto da minha equipe jogando dessa forma, é que o Grêmio joga em qualquer lugar, em qualquer competição, da mesma forma, buscando sempre o gol. Não é porque em determinados jogos, independente do adversário, não, o Grêmio vai jogar em casa, vai jogar de uma forma, vai jogar fora, vamos respeitar um pouco mais o adversário. Respeitar, a gente sempre vai respeitar, mas vamos nos defender mais. Não, de maneira alguma. O Grêmio joga dentro do campo do adversário, sempre buscando o gol. Eu sempre gostei do futebol objetivo, mas para você sempre ter o futebol objetivo também, você precisa das peças. Então, esse, sem dúvida alguma, é um dos grandes segredos da equipe do Grêmio, essa confiança toda que eu passo para os jogadores e essa confiança que eles me passam para que a gente possa jogar dessa forma. Então, eu acredito que sim, o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Se é a melhor equipe do futebol brasileiro ou não, essa eu não vou opinar. Essa eu tenho minha própria opinião, mas aí eu deixo para vocês. Renato, até pela proposta do Fernando Diniz de ter um time com posse de bola, muito ofensivo, tu acha que o Grêmio pode ter uma vantagem até pelo Atlético deixar o time jogar? E também se podemos ter um jogo tão bom no domingo como foi Grêmio e Cruzeiro no ano passado, até pela proposta das duas equipes? Eu acredito que sim. Eu volto a repetir, o Atlético, apesar de termos apenas uma rodada no Campeonato Brasileiro, querendo ou não, o Atlético é o líder do campeonato. E o Grêmio vem na sequência deles aí há muito tempo, conquistando títulos, tem tudo para ser um grande jogo, acredito que vai ser um grande jogo, até do modo que jogam as duas equipes, entendeu? Os dois treinadores propõem esse tipo de jogo. É um jogo difícil e um jogo importante também para a gente, jogando em casa, a gente precisa fazer o nosso dever de casa. É por isso que, mais uma vez, eu convoco o nosso torcedor, porque vai ser importante a presença deles lá, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande partida, até não só pelo que o Grêmio fez com o Cruzeiro, que foi uma grande partida, mas pela partida de ontem também do Atlético Paranaense, que eu acompanhei diante do São Paulo pela Copa do Brasil. Ô, Renato, e acho que ninguém duvida, né, de que é o futebol mais bonito do Grêmio no país, é o futebol mais eficiente pelas conquistas que vem obtendo uma atrás da outra aí. E mais um detalhe, né, é um futebol, é um estilo de jogo que enfrenta os mais variados estilos e sempre se sobressai, né? Os mais variados técnicos armam estratégias e não conseguem parar. Isso é um mérito indiscutível da equipe do Grêmio, do seu trabalho. Então eu te pergunto o seguinte, quem se aproxima um pouco do Grêmio? Seria o Corinthians, até a exemplo do Grêmio, a manutenção de um trabalho mais de longo tempo? A manutenção de um trabalho, ele se dá no momento que você conquista resultados, né? Porque não adianta nada você manter um grupo, manter um treinador, se você não tem os resultados. Aí a cobrança vai ser muito grande. Mas eu falo pelo Grêmio. O Grêmio tem as peças importantes, as peças que fazem o time jogar, nós temos peças que decidem as partidas, e isso é fundamental. O estilo de jogo do Corinthians é bem diferente do estilo de jogo do Grêmio. Bem diferente, mas cada treinador tem seu estilo, cada um dentro daquilo que quer que sua equipe faça. Eu gosto da equipe do Grêmio jogar. Da maneira que a gente joga, sempre buscando o gol o tempo todo. Você vai me perguntar de outras equipes, fica difícil de falar, né? Porque aí é até uma falta de ética você falar de outras equipes da maneira que jogam. Cada treinador tem seu estilo, eu tenho o meu, gosto da equipe do Grêmio jogar da maneira que joga. Não é por nada que ela encanta o Brasil todo. Agora, se você vai me perguntar qual é a equipe que joga como o Grêmio do Brasil, olha, para falar a verdade, eu não vejo uma equipe jogando como a do Grêmio. Eu não vejo. Eu acho que a maior prova de tudo são as conquistas, são os resultados. É mais uma prova que o Grêmio sempre busca as vitórias. Então, eu vejo grandes equipes do futebol brasileiro jogarem, sim, algumas partidas, tentando fazer o que o Grêmio faz, mas em outras partidas já voltam e procuram se defender um pouco mais, entendeu? Então, dependendo do adversário, dependendo do local, eles jogam de uma forma, que eu não tenho nada contra. O Grêmio não. O Grêmio joga sempre da mesma forma, independente do local, independente do adversário.